Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é sábado, que alegria estar com vocês hoje, mais um dia. Hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo 11. Vamos lá? Vamos começar? Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Apocalipse, capítulo 11. Vamos começar. As duas testemunhas. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte aos adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, do pátio interior e não meça, pois eles foram dados aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas serão duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, a boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. E estes homens têm poder para fechar os céus, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm o poder para transformar a água em sangue e ferir com terra toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles estiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e ela vencerá e os matará. E os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente será chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, a gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando os presentes uns aos outros, pois estes dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. Um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Então ouviram uma voz forte dos céus que lhe disse: subam para cá. Eles subiram para os céus numa nuvem enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto e os sobreviventes que ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes dos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do Cristo, que ele reinará para sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a sua ira e chegou o tempo de julgarem os mortos e recompensarem os seus servos profetas e os seus santos e os que temem o seu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de
granizo. Gente, esse capítulo 11, parece que quando a gente lê, vai dando um nó na sua cabeça e na nossa, né? Na verdade, eu quero descortinar algumas coisas que a gente aprendeu. Eu vou contar algumas teorias para vocês, eu vou contar alguns estudos e eu vou contar coisas que são... que foram estudadas ao longo do tempo e são coisas que fazem sentido, tá? E primeiro ponto, essa história, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte, ela fala da igreja. E eu vou ler a parte que se fala da igreja. O título dessa parte é As Duas Testemunhas. Então, foco nas duas testemunhas. Mas antes que as duas testemunhas venham sobre a terra, ele conta de um povo. Presta atenção em quem é esse povo. E deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiveram, exclua, porém, o pátio exterior, e não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, darei poder às minhas duas testemunhas. Então, essa primeira parte, ele está falando da igreja, né? Tem uma parte da igreja que passa, tem uma parte que... Enfim, mas aqui ele está falando da proteção da igreja. Aqui ele está dizendo sobre a proteção que ele vai dar à igreja. Pega um caniço, uma vara de medir, meça a igreja e proteja, exclua a igreja de tudo isso que a terra vai passar. É nítido aqui. Vai e meça ao templo de Deus e conte os adoradores que lá estiverem. Aqui já descortina todas as pessoas que dizem que tem uma galera pesada, grande, tem um povo agora crescendo, dizendo que não precisa congregar na igreja. Qual texto, Poliana, que diz que tem que congregar na igreja? Apocalipse, capítulo 11, o versículo de 1 até o 2 ou 3, o 2, parte A e parte B. Os adoradores da igreja do templo, da casa de meu Deus, diz que eles serão excluídos da grande tribulação. Então as pessoas, elas estão brincando de ser Deus. Elas estão achando que não precisa congregar. Nessa parte, nesse ai, inclusive a Bíblia chama esse terror que o povo vai passar de ai, literalmente ai. Então a Bíblia chama isso aqui de ai e ela diz o povo de Deus não passa. O povo de Deus vai ser guardado. Eles vão ver, mas não vão sentir. Eles não vão ser tocados. Mas por que, Damascena? Porque eles são povo de Deus. Aleluia. Agora vocês entenderam porque eu digo a vocês, congreguem, participem de uma igreja. O meu seguidor, uma pessoa que está aqui, que não faz parte de uma igreja, está fazendo a coisa errada. Porque eu sei que a proteção do Senhor, ela vai sobre a igreja. O Espírito de Deus, ele habita na igreja. Então, depois da proteção da igreja, vem duas testemunhas. Eu quero falar com vocês sobre 3 teorias. Nossa, Poliana, é teoria demais. É porque essa história é tão simbólica. O Apocalipse, capítulo 11, talvez seja o texto mais difícil da história. Seja sincero aqui comigo, vamos lá. Sem eu explicar, tá fácil de entender? É difícil, gente. É difícil, eu acho difícil. Eu tive que... Nossa, foram muitas e muitas milhões de lidas pra gente entender e milhões de explicações. E ainda preciso de entender muita coisa aqui. Eu tô fazendo uma análise super superficial para vocês, porque a gente precisa de ir mais profundo, mais denso. É o texto, um dos textos mais densos da história.
Essa parte das duas testemunhas tem uma simbologia tão pesada, tão forte, que vocês vão entender agora. Existem 3 teorias e eu acho as 3 teorias válidas. A primeira teoria é que essas duas testemunhas é Elias e Enoque. Mas, Poli, por que é Elias e Enoque? Porque no Antigo Testamento, nem Elias, nem Enoque experimentaram a morte. Por isso que eu digo para vocês, leiam a Bíblia inteira. A Bíblia é autoexplicativa. O demônio mesmo, Satanás, quando ele veio trazer uma porção de maldade no mundo, uma das porções de maldade que ele trouxe no mundo foi de que a Bíblia não dava para ser entendida. Se você abrir a Bíblia e ler abrir a Bíblia e ler, né? Como eu vou ler a Bíblia? Abre, lê o Novo Testamento que você vai entender qual o contexto que a gente vive hoje, né? Aí depois você volta e lê a Bíblia inteira, que você vai entender o Antigo e o Novo Testamento. E vai fazendo assim, leia o Novo, leia a Bíblia toda, leia o Novo, leia a Bíblia toda. E vai trocando as traduções, tá? Por quê? Porque aí você precisa de ver várias traduções, você precisa de ver vários contextos históricos, faz parte da vida cristã. Daqui a pouquinho você vai ter lido 10, 15, 20, 30 vezes a Bíblia inteira e você vai ter descoberto várias coisas. E sempre vai ter uma novidade, porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro que se lê debaixo de revelação. Então, a primeira teoria, são 3 teorias, é de que seja Enoque e Elias, pois eles não experimentaram a morte, porque Jesus não é testemunho, Jesus é rei. Jesus reina. Então, quem seriam as testemunhas? Elias e Enoque. Mas aqui a gente vê pelos milagres que se sucederam que vão acontecer 2 coisas com essa testemunha. Eu vou ler aqui para vocês. As testemunhas, elas vão pisar a cidade santa e durante 42 meses, que podem ser anos, né? E darei poder às minhas testemunhas, elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, essas 2 testemunhas e os 2 candelabros. Lembram dos candelabros? Que permanecem diante do Senhor na terra. Eles trazem um candelabro. Eles saem do céu com candelabro, eles trazem um candelabro de juízo. Estas testemunhas, eles não vêm por paz, elas vêm trazendo juízo e justiça sobre a terra. Não é um momento de gozo, não é um momento de alegria, é um momento de ai. É um momento em que o povo vai ficar enfurecido com essa testemunha. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca sairá fogo que devorará seus inimigos. Agora vem cá, eles vão querer, o povo da terra vai querer matar essas testemunhas. Da boca de uma vai sair fogo. Quem que trouxe fogo no altar? Elias. Bora lá. Da boca dele sairá fogo e devorará seus inimigos, e assim que morrer, qualquer pessoa que quiser causar-lhe danos. Então, quando quiserem matar eles, na verdade a boca deles vai sair fogo e a pessoa morre. E esses homens têm poder para fechar o céu. Quem fechou o céu? Quem fez o céu parar de chover? Depois, quem que fez o céu chover? Elias. Mas uma comprovação de que pode ser Elias. Gente, pode, tá? Vai que na hora do juízo final, na hora que vinha as testemunhas, não é Elias. Mas há uma grande teoria mesmo de que essas testemunhas sejam Elias, real, né? E aí, Enoque, por ele não ter experimentado a morte comprovadamente, Deus não fez nada ao acaso. Deus não simplesmente falou, Enoque não experimentou a morte ao acaso. Tem alguma participação de Enoque ainda no Apocalipse, a gente não sabe qual. Talvez Enoque venha aqui, mas talvez seja outra pessoa, presta atenção. Eu disse para vocês lá no livro de Mateus, eu acho, que eu ia falar com vocês sobre essa outra pessoa. E tem mais um outro livro que eu vou falar com vocês sobre outra pessoa, essa mesma pessoa, e vai ser agora. E esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova, e durante o tempo que estiverem profetizando, eles vão profetizar juízo. Esse povo, essas 2 testemunhas, vêm para profetizar a justiça. Eles vêm para revelar a maldade do povo que está aqui. E a igreja está protegida.
Eles têm poder para transformar água e sangue e ferir a terra de toda sorte de praga quantas vezes desejarem. Agora ficou claro quem pode ser a outra testemunha, e para mim, essa outra testemunha é mais nítida, que é a segunda teoria. Vamos lá? Eu vou ler de novo que vocês vão entender. Eles têm essas duas testemunhas, a outra tem o poder de ferir a água em sangue e de transformar, de transformar a água em sangue e de ferir a terra com toda sorte de praga. Quantas vezes desejar? Moisés. Moisés, Pole do céu, Moisés. Por que Moisés? Mas Moisés morreu. Vou contar uma história para vocês. Tem um livro que eu não li para poder encaixar direitinho com esse programa de Apocalipse. Esse cronograma de Apocalipse que eu queria ler, ele nos dias seguidos, de setembro até o dia 22, tem um livro que ele tem um capítulo antes do livro de Apocalipse, que quando a gente terminar o livro de Apocalipse, eu vou voltar e eu vou ler ele. Se chama Judas, mas não é o Judas Iscariotes, porque naquela época o nome Judas era um Judas comum. Judas era um discípulo de Jesus. Esse discípulo de Jesus, ele teve a revelação da morte de Moisés. E nessa revelação, eu vou contar para vocês bem rapidinho, porque lá eu vou ser densa, eu vou ser mais profunda e eu vou ser mais clara, né? E vocês que estão aqui, vocês já vão ter uma pincelada do que vai acontecer lá. Nesse dia da morte de Moisés, quando ele sobe o monte, Deus o mata mesmo, ele morre, Satanás vai colher o corpo de Moisés. E ali o arcanjo Miguel é enviado para contender contra o corpo de Moisés. Porque a intenção de Satanás é clara e está escrito isso na Bíblia, é que ele consiga embalsamar o corpo de Moisés para que o povo adore em idolatria. Ai, gente... Ele estava morto, mas não tem problema, vamos embalsamá-lo, vamos fazer o povo adorar a sua imagem. Então Satanás, ele queria capturar aquele corpo morto, porque ele não consegue fazer com que venha a adoração perfeita, que isso só Deus. Então ele foi lá e ele queria pegar o corpo de Moisés para idolatria, porque é isso que ele faz. Ele pega pessoas para adorar mortos. Então a intenção dele era embalsamar aquilo ali e fazer com que o povo já amava Moisés. Moisés era o líder, né? Moisés abriu o mar vermelho, Moisés transformou água em sangue, Moisés trouxe praga, Moisés trouxe tudo isso aqui. E ali, o arcanjo Miguel contende contra o corpo de Satanás. E a última notícia que se tem dessa briga celestial entre o céu e o inferno, em cima do Monte Sinai, a última briga dos dois, estava escrito assim: e arcanjo Miguel venceu o demônio. Ele venceu o demônio com a palavra. Gente, presta atenção, cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as coisas que você fala. Eu vou contar a história e o testemunho de uma amiga minha. Vou abrir um parênteses aqui. Ela é muito amiga minha. E ela teve filho e o corpo dela não tá... Ela não achava o corpo dela legal, mas o corpo dela é lindo, de verdade. Ela tem um corpo muito bonito. E ela achava que não tava legal, ela achava que a barriga não tava legal, porque sempre teve aquela barriga seca, maravilhosa, assim... Nossa, uau, mas quando você tem filho, fica um pouquinho mais molinha, fica um pouquinho com mais estria e tal. E ela falava assim pra mim, pô, eu vou ter que arrumar um marido que não vê direito, porque ele não pode ver isso tudo aqui. Eu falo, mulher, mas é tão bonito, eu acho tão linda essas estrias assim, pós-maternidade. Ela, só você. Eu falei, mas isso aí é porque você gerou uma vida. Tem uma justificativa e é pouco, é tão bonito, é as estrias da vida, é a marca que o Senhor te trouxe. E ali ela falou, não, vou ter que arrumar um marido que ele não enxerga. Tá bom. Passou-se o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E ela conheceu o marido dela. E o marido dela é praticamente cego.
E o marido dela é um homem maravilhoso. Ele é surreal. Gente, vocês não fazem ideia. Ele é um príncipe para ela. Ele é o Boaz. Quando eu vi aquele homem, eu falei, ele é o Boaz da tua história, ele é o teu resgatador. Ele realmente é o Boaz dela. E é engraçado que antes de eu conhecer ele, eu falei, vai que ele é o teu Boaz. E ele é o Boaz dela. O nome dele é Boaz, não real, espiritual. Ela vive uma história de resgate com ele. Depois eu vou tomar um tempo para falar com vocês. Eu já falei algumas vezes dela. Eu acho que eu não falei esse ano, mas outros tempos eu já falei dela. Mas ela vive uma história de resgate de princesas. E ele a resgatou mesmo de um lugar muito triste. E o nome dele espiritual é Boaz. Só que ele é cego, praticamente cego. Ele vê na lateral do olho e tudo. E essa semana a gente estava conversando e ela falou assim para mim, Polly, eu sou impressionada. Olha a minha boca. Eu falava assim, eu preciso que um homem que vá se casar comigo seja cego, porque ele não pode enxergar aquilo que eu tenho. Ele não pode ver minha barriga. Ele não pode ver direito esse tanto de estria. E ele não vê direito o tanto de estria que ela tem. Porque como ele enxerga só na lateral do olho, assim, quando ele conversa com você, ele sempre tá conversando assim, ó, de lado. Porque ele só enxerga de lado. Enfim. E ela falava, eu preciso que o homem não veja direito. E ele não vê direito. E isso aconteceu com ela. Então eu quero que a partir de agora você tome cuidado com as coisas que você fala. E eu quero que a partir de agora você comece a pedir perdão por toda a palavra leviana que você lançou. Se você observar, e por que eu estou falando isso, é que as duas testemunhas vêm profetizando. Deus, ele traz essas duas testemunhas para profetizar. Elas vêm trazendo juízo através da palavra. E quando o arcanjo Miguel venceu Satanás, e a gente vai falar disso depois, sobre o corpo de Moisés, ele vence Satanás falando que o Senhor, meu Deus, te repreenda. E quando ele fala que o Senhor te repreenda, foi tão forte e poderoso que Satanás foi embora. Porque Satanás, ele não tem poder contra a repreensão do próprio Deus vivo. E parece que a gente nem entende isso. E ali o anjo tomou o corpo de Moisés e levou para Deus. Essa é a notícia que a gente tem na palavra. Alguns estudiosos, algumas pessoas, entendidas, elas mostram por A mais B, que eu não vou provar agora, porque não dá tempo, senão a gente já tem que ficar o dia inteiro aqui provando. E eu achei muito interessante essas análises, depois eu sugiro que vocês pesquisem, procurem, e é muito legal ouvir como Deus provavelmente, escutem e notem o que eu estou dizendo, provavelmente ressuscitou Moisés. Então Moisés seria uma das testemunhas vivas e não mortas. Mas por quê, Polly? Porque Deus tem o poder de ressuscitar mortos. Se o anjo estava com o corpo de Moisés e levou para Deus, Deus pode ou não pode ressuscitar? Escreve para mim aí no chat. Se Deus tem o poder de ressuscitar mortos, o arcanjo Miguel leva o corpo de Moisés para Deus. Escreve para mim no chat. Deus pode ou não pode ressuscitar Moisés? Bom dia, meu amor. Obrigada. Pode ou não pode? Pode. Então, essa teoria de que seja Moisés fazendo essa profecia aqui é por conta dos sinais. E outra coisa, quando eu li o texto de Mateus falando da transfiguração para vocês, pode sim, isso mesmo. Pode sim. Se Deus tem o poder, o que a Ju está dizendo? Se Deus tem o poder de ressuscitar mortos, ele pode ressuscitar Moisés. É isso, Ju? É isso que essa teoria diz. E eu acredito nela. Porque
Não tem outra coisa, porque Moisés, é como se Moisés aparecesse outras vezes aqui. Porque na transfiguração veio 2 testemunhas e uma falaram que era Elias. E a outra deram sinais de que seria Moisés. Eu falei com vocês quando eu estava lendo o texto de Mateus. Eu acho que é Mateus 24. Depois vocês dão uma voltinha lá no devocional que a gente fez. Então, há essa teoria. A segunda parte que Moisés, ao sinal de que é o Moisés que foi ressuscitado aqui, é nessa daqui, que quando veio as 2 testemunhas, a testemunha que tem o poder, a pessoa que teve, porque Deus usa cada um de uma forma específica, né? Então a Poliana diante de Deus, ela é usada para ensino na palavra. Então Deus usa o ensino na palavra, glória a Deus, fique aqui conosco. Então Deus, ele usa o ensino, e se Deus tiver que me usar de qualquer forma, vai ser no ensino da palavra, vai ser com a palavra, né? Deus não vai me botar em louvor, gente, Deus não vai me botar para fazer outras coisas, é sempre com o que você consegue fazer em Deus. Então, quem foi o homem que abriu o mar vermelho? Quem foi o homem que transformou água em sangue através das pragas? Quem foi o homem que trouxe praga para o mundo através da profecia, da boca dele, que Deus permitiu? Foi Moisés. Foi Moisés. Então, se volta as pragas, se volta a água em sangue, volta através de quem? Essa segunda teoria é a teoria que eu, Damasceninha, acredito. Mas são teorias, tá? São teorias. Pode chegar no juízo final, pode chegar nessa hora, pode chegar na hora do ai, não ser ele. E a gente vai falar, quen, não era ele, tá bom? Ainda tem a terceira teoria, que eu também acredito. Olha só, pra eles acreditam, eu acredito, gente. É real. A terceira teoria é de que essas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Uma está representando o Antigo Testamento e outra está representando o Novo Testamento, como a história que era a história que há de vir. Mas através de 2 pessoas que a gente ainda não sabe quem seja. Olha que forte. Ela fala de um contexto histórico, ela fala de igreja, ela representa a igreja, ela guarda a igreja antiga e ela vem com a igreja nova. Então essa já é uma visão mais reformada. Ela vem trazendo a testemunha e o juízo para a guarda da igreja. Ela vem profetizando porque até então é a igreja. Enquanto a igreja tiver palavra, enquanto a igreja estiver viva, Satanás não tem o poder de romper nada, de matar nada, de quebrar nada. Então essas 2 testemunhas ainda pode ser a igreja. Não pode não ser um corpo de um homem, mas um corpo eclesiástico. Entendeu? Então a testemunha aqui, a terceira teoria, a teoria de que essa daqui representa o Antigo e o Novo Testamento e que o Espírito de Deus está sobre a igreja. Faz sentido, não faz? As 3 teorias eu trouxe para vocês. Tem um monte de teorias, gente. Mas as 3 teorias que mais fazem sentido. Para mim, a segunda teoria misturada com a terceira, meu Deus, é Moisés e Elias defendendo a igreja. Para mim. Enfim. Mas a terceira teoria, ela fala que não seria um corpo físico, mas espiritual. Mas aqui ele diz claramente que viria, mataria, e ele, quando eles tiverem terminado o testemunho, a besta que vem do abismo atacará. E eles vencerão, e os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Então, o que vai acontecer? Essas 2 testemunhas, eles vão começar a profetizar juízo, justiça. Se eu chegar aqui, vamos supor que Adriana chega aqui e fala assim, Poli, profetiza aqui para mim, eu profetizo. Um monte de palavra de juízo. Você tá precisando de uma palavra assim de consolo e ouvir palavra de juízo. Você vai ficar feliz? Você não vai ficar feliz. E é isso que vai acontecer. O povo já sofreu, o povo já viu trombeta, o povo já viu terremoto, a lua já fez sangue. Aqui, nesse contexto, já aconteceu um monte de coisa. Então, o povo já tá cansado aqui, o povo já tá sobrecarregado, o povo já não quer mais. O povo quer palavra de paz, o povo quer palavra de ânimo. Ainda vem 2 testemunhas. Vocês já viram o que aconteceu? Já veio 7 selos, já veio o cavalo
branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho. Já veio, nossa, já vi coisa demais. Já vi as trombetas, já tive 6 trombetas. Já teve ai, já teve outro ai, já teve 3 ais. E aí o povo tá sofrendo, já teve praga, já teve morte, as portas do inferno já abriram, já teve mais praga, já teve peste, já teve tanta coisa. Ainda vem 2 testemunhas profetizar contra o povo durante 1000 e tantos dias. Ah, não. Então o povo tem raiva dessas 2 testemunhas. Quem tá na terra, fora a igreja, tem raiva dessas 2 testemunhas. Então, há dado o poder do inferno para matar as 2 testemunhas e elas morrem. Então, quando elas morrem, as pessoas começam a celebrar, dar presentes uns aos outros de alegria, de felicidade, porque essas 2 testemunhas morrem. E depois que essas 2 testemunhas morrem, durante 3 dias e meio, o povo não tem coragem de enterrar as testemunhas. Eles ficam celebrando a morte delas, mas eles ficam ali, todo mundo fica vendo o corpo deles, estirado, né? Ninguém enterra, porque quando as pessoas tocavam, as pessoas mesmas tocavam neles, elas morriam. Agora vem cá, imagina o contexto histórico, imagina a real, a situação fática. Se todo mundo que tocava nas testemunhas morria, e eles morrem, você tocaria? Ah, não tocaria não. Vai que eu morro. É isso que as pessoas vão pensar. E eles vão ficar 3 dias celebrando e deixando ali para todo mundo ver que morreram. E eles se alegrarão e festejarão e darão presentes uns aos outros. Mas depois desses 3 dias, o sopro... Olha só, veja bem. Se Moisés é essa testemunha, ele vem de novo morrer. E ele vem de novo ressuscitar. Meu Deus, Moisés só morre e ressuscita. E aqui, se foi isso mesmo, Elias experimenta a morte. Olha, gente, provando que todos experimentarão a morte. Agora, também tem a situação de que pode ser o Enoque, que o Enoque experimentará a morte. Não sei. Que aí ficaria sem experimentar a morte só Jesus, né? A gente vai ter que esperar o juízo final. São as teorias. Mas eles experimentarão a morte. Se foi Moisés e Elias pela primeira vez experimenta a morte. Moisés experimenta a segunda morte dele. E ali eles são ressuscitados por Deus. Mas depois de 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida vindo da parte de Deus, eles ficam de pé. E um grande terror voltou a tomar conta daqueles que viram. Então eles ouviram de forte voz dos céus que ele disse, suba para cá. E aí, só que na hora que eles ressuscitam, eles não ressuscitam mais para profetizar. Eles ressuscitam para mostrar a glória de Deus. Eles ressuscitam para mostrar que Deus é Deus, entende? Olha, presta atenção, eles profetizam coisas pesadas, coisas ruins, eles ficam só profetizando no final do tempo, e todo mundo que tenta matar o povo, você entenda o contexto, o povo já tá sofrendo, o povo já tá vivendo um negócio horrível. Imagina, a gente... Ano passado, que estava todo mundo preso dentro de casa, ainda vi mais uma leva, entende que era um contexto que fosse assim, que vai ser um contexto assim, o povo já está sofrendo, já tem muita morte, já tem muita situação, já está muita degradação no mundo. Ainda vem mais 2 testemunhas profetizando que quem toca neles morre. E ali o demônio vem, abre o abismo, o próprio demônio mata eles. O único que tem poder para matar eles é o próprio demônio. O demônio mata eles, eles ficam 3 dias expostos, mortos. Depois desses 3 dias mortos, vem um sopro de vida e eles são ressuscitados na frente de todo mundo. E ali vem um grande temor sobre a terra e eles falam, pronto, agora todo mundo morre. Só que não. Quando eles ressuscitam, eles sobem para o céu, eles vão para as nuvens, eles vão ouvir a voz de Deus dizendo, subam para cá. E eles sobem. E é simples assim. Subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Poliana, mas por quê? Por que acontece isso? Para que o povo veja tudo que acontece. Gente, tudo, 100%, 100% do que Deus faz é sempre chamando o povo ao arrependimento.
Deus profetizou juízo para chamar o povo ao arrependimento. Deus profetizou justiça para chamar o povo ao arrependimento. Deus matou eles para chamar o povo ao arrependimento. Deus ressuscita eles para chamar o povo ao arrependimento. Deus entrega a palavra profética hoje para te chamar ao arrependimento. Deus deixa a palavra e os profetas para te chamar ao arrependimento. Tudo que Deus faz na palavra dele é para te chamar a uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é a palavra de um cristão. Então eles sobem e todos os inimigos veem eles subindo. Igual assim, oi, Matrix? Vai ser muito divertido. Eles sobem para os ares, para as nuvens. E quando eles sobem, tá todo mundo achando, ufa, acabou. Acabou? Não acabou. Aquela hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados. E ali eles deram glória ao Deus dos céus. E o segundo ai passou. E o terceiro ai virá em breve. Na hora que eles sobem, vem um terremoto e já mata mais 7.000. Simples assim. Essas testemunhas, elas vão, mas mata muita gente. Pessoas que simplesmente se esqueceram da grandeza de Deus. Eu quero lembrar mais uma vez, porque eu não posso deixar de lembrar que a igreja está preservada. A igreja está preservada. Em toda a história do Apocalipse, a igreja está sempre guardada. Todo capítulozinho, Deus deixa uma pontinha para dizer, a igreja está guardada, a igreja está guardada. Aqueles que estão com vestes brancas, aqueles que são meus, os meus filhinhos, estão todos guardados. Isso não é para o Filho de Deus, isso não é para os salvos, isso não é para os libertos, isso não é para os cheios do Espírito Santo, isso é para quem não quer a presença do Deus vivo. Vocês lembram que quando eu li Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9, eu li as trombetas? Quem lembra das trombetas? Só que eu só li 6 trombetas. Eu li a trombeta de 1 a 4, no Apocalipse, capítulo 8. Tô olhando aqui pra gente voltar para não me perder. E eu li a trombeta 5ª e 6ª no Apocalipse, capítulo 9. Aí passou o Apocalipse, capítulo 10, que a gente falou do anjo do livro, que ele come, né, o livrinho, que é o livrinho desce como doce e vem para o estômago amargo, que é a representação da profecia, de como está a vida, da reflexão, tudo. Então, a gente chega até hoje, Apocalipse 11. A segunda parte do Apocalipse 11 vem a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, ela é demorada um pouco para tocar. Poliana Damascena. Então, se toca a 7ª trombeta. E o 7º anjo trocou a trombeta e houve fortes vozes dos céus que diziam, a 7ª trombeta, ela vem anunciando a glória de Deus. Os 24 anciãos que estavam assentados no trono diante de Deus prostraram-se diante dos seus rostos e adoraram, dizendo, aí eles dão graças e contam para o povo da terra o que Deus vai fazer. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. O que acontece? A 7ª trombeta, ela vem anunciando a grandeza de Deus. O primeiro cavalo, quando a gente lê os selos, o primeiro cavalo, ele vem guardando os salvos. Quando a gente vem falar das trombetas, a 7ª trombeta vem anunciando a glória de Deus e vem mostrando como é que é a parte da adoração, a parte da igreja salva, a parte da igreja guardada. Ele vem anunciando o santuário de Deus, ele vem anunciando o céu, ali foi vista a arca da aliança, ali foi vista
muitas coisas, dali vem vozes, trovões, relâmpagos e um temporal de granizo. Depois de tudo, o povo da terra ainda enfrenta um temporal de granizo. Depois eles verem a glória de Deus a olhos nus. Então eu queria dizer para vocês que em todo o Apocalipse, ele mostra duas partes: a destruição do povo que não quer adorar a Deus, mas a preservação do povo que ama o Senhor. Onde você está, querido? Onde você está? Quem é você nessa história? Aonde você estará? Você será medido pelo caniço, ou você estará nos ais? Você vai ser preservado nas medidas do Senhor? Ou você estará com o povo do ai, o povo do sem arrependimento? Onde você estará? Onde está o teu coração? Me responda em espírito. Não precisa me responder aqui no chat, não. Agora, nessa manhã, eu queria saber onde está o seu coração. O livro de Apocalipse é um livro que nos revela quem somos nós, onde nós estamos, o que estamos fazendo, como temos conduzido a nossa vida. O livro de Apocalipse, ele é um livro que nos volta a nós mesmos, volta para dentro da nossa casa, volta para dentro do que importa. Deus se importa com você. Deus se importa com que você se importe com as coisas dele. As pessoas brincam de mundo e Deus não brinca de ser Deus. Se essas histórias que eu contei agora para vocês, que são histórias reais que vai acontecer e vai ser mais ou menos assim, talvez mais forte, talvez mais séria, talvez não será com essa entonação doce que eu tenho. Talvez viver isso vai ser muito difícil. Mas eu te pergunto, onde você vai estar nessa história? Quem vai ser você nessa história? Eu preciso saber onde está o seu coração agora nessa manhã. O Espírito de Deus te pergunta, onde está o seu coração? Porque se você estiver 100% preocupado com as coisas deste mundo, eu sinto lhe informar. Eu sinto lhe informar que tem ais para você. Mas se você estiver preocupada em como agradar o coração de Deus, tem um caniço para te medir, para te guardar, para te zelar, para te proteger. E isso não sou eu quem digo, é a palavra. Nessa manhã, o Espírito te chama à adoração. Ele te chama a comprar a verdade. Lá no livro de Provérbios diz que a verdade ela tem que ser comprada. Compre a verdade e ande com ela como uma propriedade. Como se você comprasse a verdade e ela fosse sua. Não um presente, não algo de graça, mas algo conquistado. A verdade é algo que a gente conquista, comprado. Foi pago um alto preço pela verdade. Que hoje o seu coração esteja totalmente dedicado a vivenciar o lado do caniço da história. Porque o outro lado só tem ai. O teu coração precisa ter um coração arrependido e quebrantado agora. Porque lá na frente vai ter nem cabeça para se arrepender. Tudo isso vai acontecer e as pessoas não vão se arrepender. A hora de se voltar para o Senhor é agora. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por essa manhã. Obrigada por tuas revelações, obrigada por tua justiça,
Obrigada por teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é e que o Senhor fez por nós. Nos perdoe pelas nossas palavras iníquas. Nos perdoe, Senhor, por quando nós pensamos que somos teus, mas não somos. Dizemos que somos seus, mas não somos. Nos perdoe quando o nosso coração está longe, distante de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E uma última palavra que eu quero te dar é: cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. O mundo foi feito através de palavras. As palavras têm grande poder. Arcanjo Miguel teve o poder de tirar o corpo de Moisés da mão de Satanás por uma palavra. E aí você fala palavras iníquas o tempo inteiro e acha que tá tudo certo. Começa a guardar as coisas que saem da sua boca. É melhor que você cele os teus lábios do que você diga e atraia a maldição para si. Às vezes as coisas que você tem vivido são por coisas que você tem falado. Tome um tempo de oração agora, quando a gente terminar o devocional. Peça perdão a Deus pelo tamanho da sua língua. Peça que o sangue de Jesus te restaure, te limpe. Peça que o sangue de Jesus te transforme. Peça que o sangue de Jesus te pare, te freie. Peça ao Senhor a purificação que vem do céu. Porque talvez a tua história poderia ser outra se não fosse você mesmo. É isso. Um beijo. Fica com Deus. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado mesmo. Toma esse tempo de reflexão. A gente tá aqui, tá cedo ainda. Dá pra você conversar 5 minutinhos, 10 minutinhos com Deus. Coloca um louvor. Conversa um pouquinho com Deus. Fala bom dia pro Espírito Santo. Diga a Ele o quanto Ele é especial para você. Se arrependa dos seus pecados, ainda quando há tempo de arrependimento. Daqui a pouquinho não vai dar para arrepender. As pessoas nem vão se arrepender porque não tem tempo. Não dá. Entendi, não vai dar. Essa história que eu conto para vocês é um negócio assim que não dá para arrepender. Vai ser pesado, queridos. Nem você, nem a sua descendência tem que estar do lado do ai. Você e os seus têm que estar do lado do caniço, da preservação, da guarda do Senhor, do lado da igreja. Seja aquele que o Senhor guarda e protege. O gentio que por adoção foi enxertado na oliveira verdadeira, que é o Senhor. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui, a gente vai ler Apocalipse, capítulo 12. E olha, gente, se fosse vocês, eu me preparava. Sabe por quê? Porque Apocalipse, capítulo 12, cospe fogo. Muito legal. A gente vai ler o capítulo que fala da mulher e do dragão. Eita, Poliana. Vamos lá. Vamos nos preparar. Eu espero vocês aqui amanhã, domingo. A gente estará aqui com fé em Deus, com permissão do Senhor. Estarei aqui com vocês. E é isso. Se preparem o coração de vocês. Estaremos aqui para ler Apocalipse, capítulo 12. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.